Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, é um prazer estar mais uma vez tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler lá em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 14, que diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se colocará em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e ficou muito indignado. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém. Amém, a palavra de Deus. Essa passagem que nós acabamos de ler é um trecho conhecido de um dos milagres, que o Senhor fez através da vida de Eliseu, onde Naamã, o comandante do exército da Síria, que era leproso, ficou sabendo que existia um profeta em Israel e que ele poderia curar a lepra, curar a doença que ele tinha. E ele foi até Israel com muitos cavalos, com muitos presentes, com muita expectativa para buscar a sua cura. A lepra, além do incômodo físico que causava, a doença, causava um incômodo físico na pele. Naquela época, essa doença também trazia muitas limitações, no convívio social, dificuldades de se relacionar, de ter uma vida normal, devido à transmissão, que era muito fácil. Então, pessoas que tinham essa doença geralmente ficavam isoladas, ficavam limitadas e causavam uma série de transtornos, de problema na vida daquela pessoa. Então, esse comandante do exército, ele queria muito ficar curado, Todo leproso queria muito ficar curado e ele não era diferente. E ele preparou, uma comitiva e foi até Israel, que era outro país, para conseguir a sua cura, para tentar ficar curado. E quando ele chegou, diante do profeta, o profeta nem saiu para receber ele era uma pessoa muito importante, ele era uma pessoa muito honrada, muito respeitada. Então ele esperava que o profeta viesse até ele, que o profeta lhe desse respeito, prestasse a ele honras, e que levantasse a mão ou que colocasse a mão sobre a lepra, que invocasse o nome de Deus e curasse ali naquela hora instantaneamente. E ele estava cheio de expectativas, porque aquela era uma doença muito grave, que lhe causava muito problema, que com certeza ele já havia tentado soluções, tratamentos, enfim. Então ele foi com muitas expectativas. E o profeta nem recebeu ele, só mandou um mensageiro dizer: vai lá, se lava no Rio Jordão 7 vezes, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. E quando o mensageiro disse isso, ele ficou muito indignado, as expectativas dele não foram alcançadas, não era isso que ele esperava. E ele já estava voltando para sua terra, voltando para a Síria. Lembrando que era uma viagem longa, cansativa, que demandava ali uma estrutura, muitas pessoas ajudando ele nisso. E ele ficou muito indignado. Ele falou: lá em Damasco eu tenho rios muito melhores, eu não vim aqui para mergulhar no Jordão. E os seus servos falaram assim: meu senhor, mas se ele te pedisse algo difícil, você não faria? É tão simples mergulhar 7 vezes no Jordão. Nós estamos aqui, por que você não faz? Por que você não faz o que Deus orientou através de seu profeta?
E é isso que eu quero frisar com vocês. É esse texto, é essa palavra. Geralmente nós somos tendenciosos a julgar Naamã, né? A falar como os servos falaram e a julgar a atitude de Naamã. A falar assim, poxa, coisa tão simples, por que ele não fez? Mas eu estava pensando justamente o contrário. Quantas vezes nós não agimos como Naamã? Quantas vezes as orientações de Deus para a nossa vida são simples, são fáceis de serem seguidas, são fáceis de serem, são orientações muito simples para a gente fazer, para a gente colocar em prática, e a gente acaba complicando as coisas, e a gente acaba gerando um monte de expectativas. Não, o meu problema é muito difícil de resolver, então eu preciso de algo assim, sobrenatural, de algo muito milagroso para eu conseguir resolver o meu problema. Enquanto Deus fala com a gente, ora, jejua, busca, né? Enquanto Deus fala, só confia, só descansa, me entrega o seu problema, lança sobre mim a sua ansiedade. E Deus nos orienta a orar, a confiar, a buscar, a clamar, a entregar. Que se você parar para pensar, são coisas simples, são coisas que dependem de Deus, né? Depende a nossa atitude, né? De entregar, de orar, de buscar, mas é Deus quem faz, é Deus que opera. E são orientações simples que às vezes a gente não segue. A gente acaba complicando, a gente acaba fazendo como Naamã. A gente pensa que tem que acontecer algo muito difícil, muito sobrenatural, porque a gente pensa que o nosso problema é grande demais. E a gente se esquece que para Deus não existe tamanho de problema, né? Para Deus é simples. Todos os problemas diante de Deus, por maiores que sejam, são simples, são pequenos, são fáceis de resolver. E às vezes o Senhor fala isso, só descansa, só entrega, só confia. E a gente acaba não fazendo o simples, a gente acaba não fazendo o básico, porque a gente acha que aquele simples não vai gerar resultado. A gente acaba achando que não é possível que só orar vai resolver o meu problema, não é possível que jejuar vai resolver o meu problema. E aí a gente não faz o básico que Deus nos orienta e acaba não conseguindo conquistar as bênçãos que o Senhor tem pra gente, porque a gente fica achando que é muito simples, né? Que isso é fácil demais e a gente não faz o fácil e acaba que a gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem pra gente. A gente acaba pensando assim, eu já fiz tantas coisas muito mais difíceis do que orar. Eu já tentei de tantas formas muito mais complicadas, né? De tantas formas muito mais trabalhosas para resolver esse problema. E não é possível que só orar vai resolver. Mas a gente precisa confiar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa entregar, descansar, confiar, porque o Senhor trabalha em nosso favor. À medida que a gente entrega nas mãos dele, à medida que a gente ora, que a gente jejua, que a gente busca, que a gente entrega, ele pega, ele entra na história e ele soluciona o nosso problema. Então não vamos fazer igual Naamã, deixar de fazer coisas simples, coisa básica, porque a gente acha que aquilo não vai ser suficiente para resolver. Não vamos complicar as coisas. Não vamos achar que o problema é grande demais para uma oração resolver. Não vamos diminuir o poder que a oração tem e aumentar demasiadamente o tamanho do nosso problema. O problema às vezes é a nossa expectativa. Nós enxergamos o problema como grande demais e achamos que a oração não vai ser suficiente. E as coisas de Deus são simples. A gente que complica, a gente que tenta solucionar de formas erradas. Lembrando que entregar para o Senhor não é algo ficar de braços cruzados, ficar apenas de braços cruzados, né? A gente não pode confundir que descansar é ficar à toa. Não, é uma busca contínua, é uma entrega constante, é uma confiança que a gente tem que ir depositando no Senhor, é um relacionamento que a gente vai criando com Deus, mas se você parar para pensar, é simples, é oração, é jejum, é busca, e o Senhor vai solucionando, e o Senhor vai trazendo respostas, e o Senhor vai dando estratégias, e o Senhor vai direcionando as situações da nossa vida. Então, não deixe de fazer o simples, né? Não deixe de fazer o básico. Não digo simples num termo pejorativo, como se não tivesse importância. Não é isso que eu estou dizendo. Nós sabemos o poder que a oração, que o jejum carrega. Mas às vezes a gente pensa
né, com a nossa mente, com a nossa capacidade, a gente pensa, não é possível que só isso vai ser suficiente. Mas é suficiente sim, porque quando a gente entrega, aí o Senhor vem, aí o Senhor entra com solução e aí as mãos do Todo-Poderoso começam a agir em nosso favor. Então não vamos fazer como Naamã, não obedecer às ordens de Deus, desprezar as ordens de Deus, achando que são simples demais para resolver um problema que aos nossos olhos é grande demais. E ele mergulhou 7 vezes no Jordão e ele foi curado, porque ele obedeceu uma ordem de Deus, porque Deus estava naquele negócio, porque era uma direção que o Senhor estava trazendo. Então não vamos deixar de seguir as direções de Deus, não vamos deixar de seguir aquilo que Deus nos orienta, porque com certeza quando o Senhor traz as direções, quando Ele traz as estratégias, é Ele que traz também a solução, é Ele que traz a cura, é Ele que traz a vitória para as nossas vidas. Amém? Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar você, mulher, para estar conosco todas as terças-feiras. Nós temos as nossas reuniões femininas aqui no Templo Sede e nessa terça-feira nós estaremos fazendo um estudo bíblico sobre a vida de Ruth. Então você é a nossa convidada para vir, para participar conosco, para viver dessa comunhão que o Senhor tem trazido sobre nós e para aprender mais do Senhor. Amém? Será um prazer tê-la conosco. Deus te abençoe e continue falando no seu coração.